Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24 de 1 de 2023. Sim, tem palpites hoje, né? Para quem estranhou, porque hoje mais cedo a gente lançou um vídeo especial para vocês. Vou deixar o card aqui em cima, ensinando vocês, né, a estabelecer algumas métricas para você aumentar a sua chance de lucratividade, de greens em apostas de jogadores. A gente vai começar a trazer para vocês alguns vídeos especiais desse tipo, mas para isso a gente precisa que vocês deixem o like de vocês. Não só naquele vídeo, mas também nesse vídeo. Comentem o que você achou, se vocês já assistiram ou não, e também se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e ativem também, né, porque muitas pessoas eu sei que não assistiu o vídeo de hoje mais cedo e certamente se você assistir, você vai se sentir muito mais bem preparado para poder fazer seus investimentos hoje em NBA. Para quem não conhece, a gente tem palpite aqui todos os dias a respeito da NBA, sempre focado em estatísticas, números, porque a médio e longo prazo, independente de sequência de heads, você será lucrativo. Certamente confiar nos números é a melhor coisa que tem para fazer, até porque em momentos difíceis o seu psicológico sempre vai te dizer que você fez um bom trabalho, que você está seguindo um bom caminho. Ter um método é muito importante, mas se você não tem como, né, fazer essas análises, não tem tempo principalmente, mais do que isso ainda quer aprender, também estabelecer como é feita uma análise em apostas esportivas focadas em NBA, conheçam o nosso grupo VIP, vai ter mais vídeos exclusivos por lá, além de tips também exclusivas como a gente sempre manda e correções de rota. Ontem, por exemplo, indicamos um duplo-duplo no Trae Young, coisa que a gente não passou aqui no vídeo, e deu green. Indicamos ali um under 19.5 pontos do Domantas Sabonis, também bateu, entre outras coisas, algumas mudanças que a gente fez ali, né, por conta de novidades na escalação, como por exemplo, não entramos a favor do Memphis Grizzlies com a ausência do Ja Morant, coisa que a gente disse que o Memphis iria vencer ontem, mas sem esse jogador não tinha como, por isso é muito importante estar de olho na escalação, nas novidades e lá no nosso grupo VIP onde a gente faz esses ajustes. Fechado? Bora aqui analisar o nosso primeiro jogo, Indiana Pacers e Chicago Bulls, mas antes, pessoal, a meta de likes para esse vídeo aqui é de 200 likes, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, e comenta como foi o seu dia ontem e o que vocês planejam para fazer hoje. Bom, nesse primeiro jogo aqui, Indiana Pacers e Chicago Bulls, a gente precisa saber que o Indiana tá sem o seu melhor jogador ainda, Tyrese Haliburton. Mais do que isso, o time já começa a especular algumas trocas que podem mudar completamente o rumo de para onde eles vão. Mais do que isso também, né, é um time com desempenho ruim sem seu principal atleta. A gente fez um filtro aqui no Stat News, né, com todos os jogos dele nessa temporada sem o Tyrese Haliburton na escalação. Eles fizeram ali, né, 8 jogos e venceram apenas um contra o Golden State Warriors, jogando fora de casa, ainda não venceram como mandante sem seu principal atleta, e mais do que isso, eles vêm de uma sequência terrível de resultados. Se a gente for fazer aqui um filtro, né, dos últimos 7 jogos, que foi a sequência em que o Tyrese Haliburton esteve de fora, a gente pode observar aqui, né, que a eficiência ofensiva do Indiana Pacers é a pior da NBA nesse período e a eficiência defensiva deles é a 10ª pior, top 10 dentre as piores. Não que o Chicago Bulls seja excelente, nada disso, mas ainda assim eles são uma das 3 melhores defesas desse mesmo recorte e ofensivamente falando, né, o Chicago Bulls pelo menos é melhor, né, do que os seus adversários de hoje. Também são top 10 dos piores, mas ainda assim bem superior ao Indiana, que como eu digo, repito, como eu disse, repito, né, é o pior da NBA. Nesse mesmo recorte mais recente, nos últimos 8 jogos fora de casa, o Chicago Bulls aí, né, teve um desempenho interessante, até venceram mais do que perderam, e perderam para grandes equipes mandantes como Cleveland e o Boston, que são 2 dos melhores mandantes da NBA, e por mais que eles tenham perdido para o Washington Wizards, eles conseguiram fazer um bom jogo e se manter próximos do placar. Tendo tudo isso em vista, eu acredito que o Chicago Bulls deva vencer. Eu acho que a gente tem aqui, né, muitos motivos para acreditar que essa odd vale a pena. A gente tem um time aí com resultados recentes melhores do que seus adversários, mais saudável, com pelo menos ali, né, 3 dos melhores jogadores em quadra, os 3 melhores jogadores em quadra ao seu favor, e até por isso eu acredito que sim, eles devam vencer essa partida. Do lado do Indiana Pacers, eu acho que a gente pode ficar de olho ali, né, por exemplo, nas bolas de 3 do Buddy Hield, é um dos melhores arremessadores da NBA de bolas triplas, ele tem uma média aí, né, nos últimos 10 jogos que ele fez dentro de casa, de 3.9 bolas de 3 feitas por jogo. Mas por que eu acredito que essa linha de 3 pontos dele possa fazer sentido, né, tá em 3.5, tentar pegar ali um acima de 2.5 bolas de 3 pode ser interessante no ao vivo. Eu acho que isso é possível porque a gente tem aqui o Chicago Bulls sendo o segundo time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA. Quando jogam como visitante, eles são piores do que sua média normal por apenas 0.2 bolas de 3 por jogo. Mas, além de um número alto de bolas de 3 que eles acabam sofrendo, a equipe do Chicago Bulls também é uma equipe com percentual de bolas de 3 permitidas alto. É um dos 10 times que mais permitem que as bolas de 3 tentadas sejam convertidas contra sua meta, mais uma vez sendo piores
fora de casa do que na sua média em geral, sofrendo aí, né, mais de 36% das bolas de 3 são tentadas contra eles. E repito, o Buddy Hield é um dos melhores arremessadores que a gente tem na liga, e hoje o time do Indiana Pacers precisa dele se eles quiserem vencer. E se a gente for olhar aqui esses números do Buddy Hield, né, como eu disse, as linhas estão em 3.5, ele conseguiu superar essas linhas em 7 dos últimos 9 jogos que fez. Ficou por apenas uma bola tripla aqui contra o Golden State Warriors, de em 10 jogos ele ter superado em 8 das dentro de casa. Beleza, é um jogador que tenta bastante, tem uma boa eficiência e vai enfrentar um adversário favorável hoje. Mas como geralmente eu gosto de investir em jogadores de times que eu acho que vão vencer, eu só acho que é válido para vocês fazerem isso se vocês acreditam que o Indiana Pacers possa dar trabalho, beleza? Então, vamos de vitória do Chicago Bulls, porque eu acho que já tá pagando bem demais. O jogo entre Miami Heat e Boston Celtics, a gente tem muitas dúvidas aqui também de quem vai jogar, quem não vai, principalmente do lado do desfalcado Boston Celtics. A gente tem aqui eles têm o Marcus Smart, o Al Horford e o Brogdon, além do Robert Williams como dúvida. Se eles perderem o Robert Williams, somando aí, né, do Marcus Smart, do Al Horford, eles vão perder os 3 melhores defensores dessa equipe e 3 titulares. Além do Brogdon, que já tá confirmado de fora e que, como eu disse para vocês, é um jogador importante. O melhor sexto homem dessa franquia, o melhor jogador de rotação e talvez o melhor sexto homem da temporada, ou pelo menos até o final dela vai estar na briga para isso. Então são perdas muito relevantes, mas ainda assim, Jason Tatum e Jaylen Brown podem resolver a partida sozinhos a qualquer momento, ainda mais contra o Miami Heat, que não é tão confiável, seja como mandante ou seja como visitante. Mas fato é que dá pra gente investir nas bolas de 3 dos jogadores do Boston. O mercado ainda não abriu nenhuma linha ali, né, pra gente tentar investir no Derrick White, no Grant Williams, no Jason Tatum, no Jaylen Brown, pelo menos na hora que eu tinha olhado aqui, né, as linhas. Vamos ver se abriu dessa vez. Bom, ainda não dos jogadores do Boston Celtics, mas eu acho que pode ser interessante a gente investir em over de bolas de 3 dos jogadores da equipe de Boston, porque o Miami Heat é um time que defende muito bem o centro, mas ao mesmo tempo eles abrem mão um pouco do perímetro. Consequentemente, a gente tem aqui o Boston Celtics como uma equipe top 5 de bolas de 3 feitas por jogo na liga, top 5 em eficiência e top 5 em tentativas também. Consequentemente, a gente tem aqui, né, muitos motivos para que eles arremessem bastante, e eu gosto de investir em volume, principalmente contra defesa de perímetro ruim. Se a gente for olhar, o Miami Heat é o 4º time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA. E se a gente for olhar aqui o comparativo deles jogando em casa com fora de casa, eles sofrem mais bolas triplas jogando como mandante do que como visitante. Em relação ao percentual, né, o aproveitamento que eles permitem para os seus adversários, o Miami Heat também é um dos 10 times que mais permitem que bolas de 3 caiam contra o seu patrimônio. Então, até por isso, eu acho que o melhor a se fazer é investir na linha de 3 pontos dos jogadores do Boston, porque certamente eles terão que chamar a responsabilidade hoje, serão insistentes, e mais do que isso, se não fizerem tudo o que eles podem para vencer a partida, coletivamente o Miami vai se destacar e vai ter vantagem aqui. Então vamos ficar de olho na linha de pontos do Jaylen Brown, do Jason Tatum, ou então na linha de 3 pontos, que eu acho que é o melhor a se fazer. Bora aqui de New York Knicks e Cleveland Cavaliers, um jogo bem equilibrado, mas eu acho que as odds estão um pouquinho desreguladas. Eu acho que o jogo deveria ser um pouquinho mais igual. Acho que a gente tem bons motivos para apoiar a equipe mandante, principalmente com Donovan Mitchell como dúvida, o melhor jogador do Cleveland Cavaliers que pode sequer estar em quadra hoje. Aqui a gente tem 2 times muito lentos, né, que gostam de um basquetebol um pouco mais cadenciado, e mais do que isso, não são tão especialistas em bolas de 3. Isso faz com que, né, seus adversários não se distanciem muito no placar. Então, consequentemente, acho que teremos as coisas um pouquinho próximas hoje, então eu vou de mais 7.5 do New York Knicks. Então, handicap de mais 7.5 New York Knicks é o meu palpite para essa partida. Se a gente for olhar os últimos 18 jogos do Cleveland Cavaliers jogando fora de casa, eles têm aí, né, 13 derrotas e apenas 5 vitórias. Vitória contra, por exemplo, um Detroit Pistons, que é terrível, e equipes aí, né, bem irregulares nessa temporada, ou que estiveram desfalcadas, como o Phoenix Suns, como o Portland Trail Blazers, por exemplo. No geral, eles não são um bom visitante. Não que o New York Knicks seja um grande mandante, mas ainda assim tá com a torcida a nosso favor, jogando dentro de casa. Acho que é o mais interessante eles fazerem jogos duros e equilibrados como esse. Outra coisa que a gente também pode observar, né, é que nas últimas vitórias do Cleveland Cavaliers, eles não conseguiram se distanciar tanto assim no placar de seus adversários, com exceção do jogo contra o Phoenix Suns, né? O Cleveland é uma das melhores defesas da liga e o Phoenix foi o pior ataque do mês de dezembro para janeiro, então dá para explicar aqui, né, essa distância que eles conseguiram gerar em seus adversários.
Porém, a gente tá falando de dois times muito lentos. O New York Knicks foi o time mais lento da NBA nesse mês e Cleveland o quarto. Então, muito cuidado para trabalhar com pontos, para trabalhar com over, porque deve ser um jogo duro, nenhum dos dois times são muito referência em bolas de 3, e mais do que isso, eles têm um embate ali defensivo forte, um encaixe defensivo favorável no centro contra seus adversários, já que eles sofrem poucos pontos no paint, eles sofrem mais bolas de 3 do que necessariamente ali, né, no centro, principalmente o Cleveland e os Knicks, porque eles jogam com dois pivôs muito grandes e que sabem defender muito bem o aro. Consequentemente, a minha dica é tomem cuidado com o over nesse jogo, por mais que as linhas estejam baixas, tá? Ontem a gente trabalhou no abaixo de 240,5 pontos do jogo do Houston contra o Minnesota, utilizando mais ou menos os mesmos argumentos. São dois times que não sofriam tantos pontos no paint. Em relação à linha de 3 pontos, eles sofriam bastante, mas os seus adversários não tinham tanta eficiência nesse tipo de arremesso. Então, caso queiram trabalhar com pontos aqui, é under ou nada. Tentem esticar o máximo que puderem. Pegar no ao vivo ali uma baixa de 230,5 pontos, pagando pelo menos em 50 é uma boa dica, mas eu vou ficar aqui com handicap de mais 7,5 dos Knicks. Outra coisa que a gente pode observar aqui a favor do New York Knicks é que nos 9 jogos mais recentes que eles fizeram em casa, em 8 eles cobriram esse handicap, por mais que eles tenham perdido a maioria dos jogos, né? Contra o Toronto eles cobriram, contra os Bulls, Philadelphia, Phoenix, Spurs, Milwaukee, Indiana Pacers, Toronto, e contra o Washington Wizards eles não conseguiram, mas acho que eles têm tudo para cobrir contra o Cleveland Cavaliers, beleza? Próximo jogo aqui, New Orleans Pelicans e Denver Nuggets. A gente não sabe, né, quem vai jogar do lado do Denver Nuggets, se o Jokic estará em quadro ou não. O Porter Jr. titular já tá de fora. O Bones Highland também ali é dúvida, mas fato é que o New Orleans Pelicans não tem Zion à disposição. E caso o Brandon Ingram volte hoje, ele pode estar com alguns problemas de ritmo, mas são muitas dúvidas. Não dá pra gente saber o que vai acontecer e dar um posicionamento aqui forte para vocês. Mas, caso o Jokic jogue, além da gente saber mais ou menos quem vai se tornar o favorito para esse jogo, a gente tem bons motivos para acreditar que ele vai ultrapassar essa linha de 25,5 pontos, que geralmente o mercado estabelece, porque ele vai encarar hoje um adversário muito favorável. Se a gente for ver aqui, né, geralmente o marcador dele vai ser o Valanciunas. Nos últimos 4 jogos contra o Giannis Valanciunas, o Jokic tem média de 35,5 pontos por jogo, e uma eficiência aqui, né, perto de 70% sempre, né, com a média de 71,6% dos seus arremessos. Mais do que isso, é um jogador que pode fazer muitas bolas de 3, geralmente as linhas que o mercado estabelece para ele é de 0,5, e pode ser que ele ultrapasse ela mais uma vez, já que ele ultrapassou nas últimas 3 vezes seguidas contra o Valanciunas, que é um jogador pesado e tem dificuldades de acompanhar o Jokic, que é um jogador que sabe muito bem jogar fora do garrafão e tem mais mobilidade do que o seu marcador. A gente explicou um pouco sobre isso no vídeo de hoje, explicando como você pode explorar um over em bolas de 3 de pivôs. Citamos o exemplo do Karl Anthony Towns contra o Steven Adams, mas aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Jokic não tem tanto volume nas bolas de 3 como, por exemplo, o Karl Anthony Towns, mas ele é bem eficiente. E com certeza, pelo menos uma ali, ele deve derrubar hoje, ainda mais que o New Orleans Pelicans recentemente vem sofrendo bastante no seu lado defensivo. Se a gente for fazer um filtro aqui nesse mês, a equipe do New Orleans Pelicans, eles têm quase uma das 10 piores defesas da NBA. E ofensivamente eles também estão sofrendo muito, né? Eles são o 5º pior ataque do mês, então eles precisam desse retorno aí, né, do Brandon Ingram para voltarem a ser competitivos. Então, over em pontos aqui do Nikola Jokic, ou então seu over em bolas de 3 pode ser interessante. Eu priorizaria o over em pontos porque a média dele é muito superior, né, ao que as linhas dos mercados estabelecem para ele. Mais do que isso, ele vai ter mais chances de arremessar do que necessariamente nas bolas triplas. Como eu disse, eu gosto de volume e eu não quero que a gente dependa de um cara que seja eficiente, mas que não tenha tantas tentativas, né? A margem de erro é maior se ele não é um jogador que arremessa bastante. Em relação a quem vence, eu vou ficar a favor do Denver se o Jokic jogar e se o Jamal Murray também. Beleza, não dá pra confiar de novo nesse time com 3 desfalques importantes, como no último jogo em que eles ficaram sem o Jokic, sem o Porter Jr. Aí acabou que de última hora ali, né, o Jamal Murray jogou, mas a gente até inverteu nossa posição, ficamos no handicap positivo contra eles e felizmente bateu. Próximo jogo aqui, Dallas Mavericks e Wizards, mas a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá para o nosso grupo VIP. Então até por isso, a gente vai deixar Dallas e Wizards como conteúdo exclusivo lá para o pessoal e bora pular aqui para Phoenix Suns e Hornets, mas não sem antes convidar vocês a conhecerem o nosso grupo VIP, chamarem lá no WhatsApp o menor preço do mercado e conferirem também no card aqui em cima mais uma vez o vídeo especial que a gente fez hoje, ensinando vocês a apostar em jogador, coisa que a gente vai fazer em Phoenix e Charlotte. Mas antes da gente passar a nossa tip de jogador para essa partida, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos e clicar no botão de joinha. O like vai ajudar muito e a gente vai continuar trazendo conteúdos aqui para vocês.
fechado. O jogo entre Phoenix Suns e Charlotte Hornets, bom, o Phoenix finalmente contou com o retorno do Chris Paul, mas eu não sei se é o suficiente pra gente acreditar que eles vão vencer de forma consistente. Eles venceram o último jogo, mas a gente ainda não sabe. O DeAndre Ayton vai jogar? O Devin Booker fora, mas com o Chris Paul dentro. Será que eles vão ter uma boa sequência? Como mandante, eu acredito que sim. Eles são favoritos, devem vencer o Charlotte Hornets, ainda mais se o LaMelo Ball mais uma vez ficar de fora. Porém, eu não contaria muito com isso, acho que tem muitas coisas melhores pra gente investir, mas fica aí o meu palpite. Dentre essas coisas melhores pra gente investir, eu acredito no over. 9.5 assistências do Chris Paul. Então, a gente vai trabalhar no jogo dos Hornets contra o Phoenix Suns a favor, talvez, do melhor jogador em quadra, das suas assistências e de um dos maiores jogadores passadores da história da NBA, um dos maiores assistentes, acima de 9.5 assistências do Chris Paul. Por que a gente acredita nisso? Bom, primeiramente, o Charlotte Hornets é o time que mais cede assistências por jogo na NBA. Jogando como visitante, eles são também um dos que mais cedem, mas eles cedem um número maior do que sua média normal. No último jogo, no ao vivo, a gente investiu em um over de assistências ali, né, em live, contra o Memphis Grizzlies, que não por acaso estava perdido e é um dos 3 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Não que o Phoenix Suns seja um excelente ataque para ser produtivo a cada descida, mas acontece que o Charlotte Hornets é uma defesa terrível. Então, acho que todos os ataques que forem produtivos do lado do Phoenix Suns certamente vai ser se aproveitando da fragilidade defensiva do Charlotte Hornets e dos passes do Chris Paul. Os Hornets é o 4º pior time defensivo de toda a NBA nessa temporada, sofrendo 116 pontos por 100 posses de bola. É um time de pace, ritmo alto, um dos 10 maiores da NBA, ou seja, geralmente eles não gastam muito relógio para poder executar os seus arremessos e, consequentemente, a bola retorna para o Phoenix Suns tentar ser produtivo mais rápido. Então, com mais arremessos por minuto de todos os jogadores do Phoenix Suns, a gente tem mais chances desses pontos terem vindos da mão, né, do CP3, que é um dos maiores assistentes da NBA. Para esse jogo, eu decidi fazer o seguinte: eu sempre pego ali, né, um dos maiores passadores da história contra o time que mais cede assistências por jogo na liga. Eu preciso que esse time que cede muitas assistências seja um time ruim defensivamente. Mas eu também posso observar algumas outras coisas interessantes, como por exemplo o histórico do CP3, que é verdade, não é tão positivo. Mas se a gente for filtrar o San Antonio Spurs, o Memphis Grizzlies, o Chicago Bulls, o Indiana Pacers e o próprio Hornets, a gente vai ter os 5 times que mais cedem assistências por jogo nessa NBA. E contra o San Antonio Spurs, média de 11.3, superou os 9.5 em 3 das 4 partidas que essas franquias tiveram. Contra o Chicago Bulls, eles não se enfrentaram nessa temporada, né? Mas eu decidi fazer um recorte dos últimos 3 jogos mais recentes e também Phoenix Suns com Chris Paul conseguiu superar essas linhas com tranquilidade nos 3 jogos e teve uma média de 13.3. Contra o Indiana Pacers, eles não tiveram nenhum encontro também nessa temporada, então eu estabeleci os 2 últimos confrontos de 2022 e ele teve 12.5 assistências, né, de média por jogo, e contra o Memphis Grizzlies no último jogo, 11 assistências também. A gente tem que aproveitar que o Chris Paul, repita, é um dos maiores passadores da liga, e que por mais que ele não venha tendo uma média tão consistente recentemente, contra os adversários favoráveis ele é incrível. Então, esse vai ser o nosso palpite para Phoenix Suns e Charlotte Hornets, finalizando o nosso vídeo com o clássico de LA, Lakers e Clippers. Lakers que joga como mandante, dá pra gente dizer assim, e o Clippers que obviamente é visitante. A odd aqui, né, tá muito superior para o Los Angeles Clippers por conta do histórico recente dos confrontos entre essas franquias. Lembrando que os Lakers mais uma vez vêm sem o Anthony Davis, e se a gente for olhar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas dos Clippers. Eu só tô contando aqui, né, jogos valendo mesmo, né? 7, 8, 9 vitórias dos Clippers, ou seja, desde 2000, são 9 vitórias seguidas dos Clippers. 2020 foi o último ano em que o Lakers conseguiu vencer seus adversários e dificilmente eles vão fazer isso sem o Anthony Davis, até porque o Clippers durante muitos momentos desses 9 jogos tiveram sem o Kawhi, sem o Paul George, sem os dois, enfim. Os Lakers não estão conseguindo vencer os Clippers, mas quem disse que a gente precisa vencer para nossa chip bater? A grande realidade é que a gente só precisa perder de pouco.
E é isso que a gente vai correr atrás. A gente vai trabalhar com handicap positivo do LA Lakers. Eu acho que esse é um jogo pouco lucrativo, eu vou ficar de fora, mas eu acho que é o melhor a se fazer nessa partida. Mais 9.5, tentar pegar essa linha aqui em torno de 1,50 no ao vivo, acho que tem bastante valor. Com base na seguinte argumentação, o Clippers nesse mês, eles venceram apenas 4 jogos de 11 que eles disputaram, enquanto que os Lakers, eles conseguiram vencer 7 de 11 jogos também que eles disputaram. Se a gente for ver, é verdade, os Lakers jogou a maior parte do tempo como mandante e os Clippers também. Mas ainda assim, o importante de se destacar é que os Lakers, mesmo nas derrotas recentes, eles não perderam por 10 pontos de diferença. Eles venceram Memphis, o Portland e o Houston e conseguiram cobrir esse handicap contra os Kings, contra o Philadelphia e contra o Dallas Mavericks. Perderam por uma diferença muito grande para o Denver Nuggets, mas antes disso eles tiveram 4 vitórias consecutivas nesse mês, o que significa que nesse mês eles têm um aproveitamento de mais de 90% cobrindo esse handicap nos jogos em que fizeram. Outra coisa importante para a gente destacar, como eu sempre digo, eu gosto de ficar a favor das melhores defesas. Então, vamos fazer um filtro de como essas equipes se saíram no mês em relação ao seu aproveitamento, para justificar que sim, os Lakers têm como fazer um jogo duro aqui se o LeBron estiver em quadra. A eficiência ofensiva aqui das equipes, a gente tem o Los Angeles Clippers como a 18ª melhor eficiência ofensiva da NBA e os Lakers como a 11ª, ponto para os Lakers. Defensivamente falando também nesse mês, o Los Angeles Clippers é a 6ª pior defesa. Os Lakers não são grande coisa, mas eles também são superiores aos seus adversários, tendo a 13ª melhor defesa da NBA nesse período, então sinceramente, eu tô bem empolgado, eu acho que o Clippers, se vencer, e eu acho que até podem sim vencer, não vai ser com tanta facilidade. Mais do que isso, eles tiveram aí, né, recentemente um jogo contra o fraco San Antonio Spurs em que eles não conseguiram cobrir esse handicap. E eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Eles perderam ali, né, para times muito bons, é verdade, mas os Lakers conseguiu ser competitivo para esses times muito bons também, como Denver, como Philadelphia, como o próprio Dallas Mavericks. Venceram jogos fáceis, é verdade, como Charlotte, o Houston, mas venceram equipes de alto nível, como por exemplo o Memphis Grizzlies e também, né, o Atlanta Hawks, que vem numa crescente recente bem legal. Então eu acho que a gente tem motivos para acreditar que os Lakers vão fazer jogo duro, tentar pegar no ao vivo esse handicap positivo o mais alto possível, porque certamente o jogo vai ser duro, é clássico, é rivalidade e nenhum dos dois times são muito bons em bolas de 3 não, pelo menos recentemente não são. Então, consequentemente, eu acho que a gente vai ter muitos arremessos curtos, faltas, pontos de 2 em 2, um jogo apertado, um jogo truncado. E o Clippers só conseguiu abrir diferença pro Dallas na última partida, porque o Dallas foi horroroso nos lances livres. Mas, sinceramente, ali, né, dá pra gente dizer que é uma certa sorte ali, né? Lógico, a competência também, ou falta de competência do seu adversário, mas em nada tem a ver com a sua eficiência defensiva se o seu adversário acerta menos de 70% dos lances livres, por exemplo. Então dá sim para os Lakers fazer um jogo duro. Os Clippers é um time que tem arremessos muito curto e uma das piores eficiências ofensivas da NBA. Com isso, muitas posses de bola e rebotes podem sobrar para o LeBron, para o Thomas Bryant, para o Westbrook e, consequentemente, a gente também pode ficar de olho em investir nessas linhas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência e falou!